Alô, amigos, sou João Vicente. O Assuntando com João Vicente está de volta, trazendo uma cronologia do desastre que foi o governo Bolsonaro durante a sua gestão. O que nós trazemos aqui é apenas referente ao ano de 2021, o segundo semestre do ano de 2021. É uma cronologia muito longa. Nós vamos pontuar algumas coisas e disponibilizar depois para vocês o link para que possam ver nos detalhes o que nós estamos passando. Essa catalogação foi feita pelo Instituto Novos Paradigmas e ele elencou, por exemplo, no mês de junho. Primeira notícia: o governo Bolsonaro pagou 44.200 de verba pública para youtubers governistas que disseminavam o falso tratamento precoce no novo coronavírus que estava surgindo, e naquela época nós estávamos no auge da pandemia. Quer dizer, tentando abafar a questão das mortes, ele surgia com a oferta de medicações alternativas, como a velha hidrocloroquina, que vocês ouviram muito falar, e a ivermectina. Isso foi nos 7 meses, entre 220 e 221. A segunda notícia é a Câmara dos Deputados aprovou a privatização da Eletrobras. A Eletrobras é a maior geradora de energia que nós temos no Brasil. Ainda estava imposto, a geração ainda estava imposto em mãos nacionais. A distribuição já tinha sido passada para a iniciativa privada. O que fez ele? Primeiro os leilões que foram feitos, leiloaram as termoelétricas. Termoelétrica aqui em João Pessoa tem uma, Campina Grande tem outra, e a finalidade das termoelétricas é somente entrar em cena quando na hora de pico há uma deficiência por parte da energia hídrica. O que é que ele fez ele? Vendeu as termoelétricas e agora está comprando energia das termoelétricas. É um negócio da China, eu devia ter comprado isso. Aqui nós temos o o governo anunciou o plano Safra, com atenção agricultores familiares, 251 bilhões de financiamento para o agronegócio e apenas 5 bilhões congelados para financiamento da agricultura familiar, que nos alimenta a nossa mesa, inclusive a mesa dele, Jair Bolsonaro. A outra coisa que nós verificamos, a Justiça mandou o governo investir 10 milhões em campanha sobre direito das mulheres e pagar 5 milhões em danos morais por declarações preconceituosas de Jair Bolsonaro e os ministros contra as mulheres. Vejam que esse fim de semana nós nos deparamos com uma situação dessa. A ministra Rosa Weber e a ex-senadora Marina Silva foram violentamente atacadas com palavras de baixo chula de baixo calão pelo o alucinado Roberto Jefferson, que se encanturou dentro de uma casa e que dá uma de facada. Ele queria redivir a facada, nem pegou, deu um tiro no pé. A terceira, o governo Bolsonaro decide suspender o contrato sob suspeita na compra da Covaxin. Vocês ouviram falar nisso? Teve 2 irmãos que denunciaram essa fraude e o governo queria comprar a todo custo essa vacina, se eu não me engano, russa, quando a AstraZeneca estava sendo fabricada aqui na Fiocruz e a outra estava sendo fabricada no Butantan. E ele, para retardar o processo de vacinação, porque ele não acreditava na vacina, ele arremedava pessoas com deficiência de respiração, ele não acreditava, fez isso. Isso no mês de junho. No mês de julho, o estudo indica 120 mil mortes ocorridas no primeiro ano da pandemia, de março de 2020 a março de 2021. Poderiam ter sido evitadas se as medidas protetivas e preventivas tivessem sido corretas, e nós nos reportamos nesse instante a um caso desse tipo.
As falas de Bolsonaro prejudicam o Programa Nacional de Vacinação contra a Covid, diz Franciele Fontana, coordenadora que pediu demissão. A coordenadora do programa de vacinação pediu demissão. E o mais, nós hoje estamos vivendo um momento em que o programa de vacinação, poliomielite, sarampo e outras coisas que tinham ido embora, estão voltando por conta da omissão do presidente Jair Bolsonaro. Ele questiona a segurança das urnas eletrônicas, essa foi a mais engraçada, e afirma a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada que está em contato com hackers para fazer uma demonstração pública de que o sistema é falho. Quando um presidente, um chefe de Estado, diz que está em tratativa com hackers, que são aqueles camaradas que entram furtivamente, que fila a conta da Casa Branca e coisas desse tipo. Quando um chefe de Estado faz isso, ele está dizendo, está definindo quem é. Moradores pegam ossos de boi descartados em açougue para alimentar os filhos. Nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome, na miséria absoluta. E 123 milhões, mais da metade da população, em insegurança alimentar. Ou seja, se toma café hoje, almoça e janta, não sabe se amanhã terá condições de fazer as 3 refeições novamente. Bom, no mês de agosto, abre com a notícia que Bolsonaro faz novos ataques a Barroso, Alexandre Barroso, e acusa o presidente do TSE de buscar eleição suja. Ele está acusando a Suprema Corte de promover eleições sujas. Ele diz, pronto, outra importante, Bolsonaro descarta imposto sobre fortunas. É um crime agora ser rico no Brasil? Não, só que deve ser taxada, né? Por que não? A Constituição brasileira prevê o imposto sobre grande fortuna, mas o tributo nunca foi regulamentado e institucionalizado nesse país. Quem é assalariado, como eu sou, a gente já paga na boca do cofre, não escapa. O grande fortuna, ele escamoteia. Ele cria a fundação fulano tal, fundação ciclano de tal, e a escamoteia joga ali dentro e é uma sonegação generalizada. A medida provisória que cria o trabalhador de segunda classe reduz hora extra e atrasa a aposentadoria. A medida provisória institui uma mini reforma trabalhista e ele fez, com prejuízo só para a massa trabalhadora. O grande empresário, os estamentos que têm salários fabulosos, ninguém foi mexido. Adia pagamento de internet nas escolas públicas. Aqui merece um comentário. A criança que estava no recesso da Covid, estudando em escola pública, foi profundamente prejudicado. Todos os estudantes foram prejudicados. Mas o da escola pública foi mais, porque foi lá onde faltou a internet, faltou o meio de comunicação para que o aluno pudesse ter aula à distância. O ministro Bolsonaro, o ministro da Educação, o célebre ministro da Educação, foi daquele das barras de ouro, né, que distribuiu barra de ouro, diluiu barra de ouro com os pastores. A universidade deveria ser para poucos, diz o ministro da Educação de Bolsonaro, em entrevista. Ora, isso aqui foi exatamente o contrário do que Lula fez. A universidade para todos criou mais de 340 cursos superiores, várias escolas técnicas, IFET, CETEC, enfim. Eu que fui estudante de escola, eu vinha de Lavra da Mangabeira, a 532 quilômetros, a escola superior mais próxima que tinha era Campina Grande. Isso o camarada começa hoje a achar em Cajazeira. Cajazeira, Souza, Pombal, Patos, tudo tem universidade hoje em dia. Foi Lula que colocou. Aqui o Roberto Jefferson preso no inquérito das milícias digitais. Vejam, o que foi que aconteceu? Volta. Roberto Jefferson, esse final de semana, ele como preso domiciliar,
Ele nem podia estar utilizando internet e nem redes sociais e nem podia estar com o arsenal de armamento privado que ele estava dentro de uma casa. Tentou, em conluio com o sistema do governo, o governo que mandou para lá o ministro da Justiça, uma abominação, mandar o ministro da Justiça e convencer um preso a se entregar. Ele que já era um preso político. É o que alguém disse aí, alguém disse aqui na televisão, se fosse numa favela, com uma hora ele estava morto. Mas era Roberto Jefferson, coordenador de campanha de Jair Bolsonaro. Em meio à crise com poderes, Bolsonaro diz que tem todo mundo tem que comprar fuzil. Eu pelo menos não quero. Não sei quem, quer dizer, fuzil é uma coisa para quem sabe utilizar. Primeiro, você tem um fuzil em sua mão que você não sabe utilizar, Roberto Jefferson sabe. Ontem ele atirou nos vidros do carro da Polícia Federal e ele disse que ele não atirou para pegar, né? Imagina se pega. O governo Bolsonaro liberou 1 bilhão de emendas às vésperas da votação da PEC do voto impresso. Houve um projeto de emenda complementar para tentar passar o voto impresso. Eu não sei o que é que ele queria com o voto impresso. Alguma coisa ele estava tramando com o voto impresso. Para poder, essa sofreguidão pelo voto impresso, não é? O Brasil ganha mais 40 bilionários nesse ano, no ano de 2021, no boom do IPOS. Olha, a economia paralisada por conta do fechamento, do isolamento devido, necessário por causa da pandemia. Como é que no meio disto surge 40 bilionários? Bilionário com B de boi, bilionário, né? Bom, aqui vem o orçamento de 2022, tem 85% menos recursos para vacina contra a Covid-19 que o de 2021. Tá aqui, ó. Mais uma, ele tem um problema com vacina. Ele tem um problema com vacina. Parece que foi vacinado quando era pequeno, vacinaram ele na força, alguma coisa desse tipo, que ele ficou com medo de vacina, aí diminui os recursos para comprar vacina, né? Ameaça, isso aqui, 7 de setembro, ele ameaçou 2 anos seguidos. Ameaçou 2 golpes. Teve um que vocês devem ter visto, aquele que os carros passavam, a fumaça saindo dos escapes, e ali não deu para fazer. Ninguém faz golpe, ninguém dá golpe sem apoio popular. Isso é ilusão, golpe daquele estilo de 64, com a máquina na rua, com fuzil, com polícia, com o exército. Aquele ali acabou. Ele deu golpe parlamentar, esse sim, para destituir Dilma e afastar Lula das eleições. A pobreza avança enquanto 3 milhões de brasileiros esperam acesso à Bolsa Família. Já falei aqui hoje à noite, que 33 milhões de pessoas estão passando fome. Para se encontrar com a pobreza, não precisa ir longe. É só sair para a cidade e procurar debaixo das masquices dos prédios. Você vai encontrar com a pobreza, vai encontrar nos sinais de trânsito, nas padarias, nas igrejas, nos restaurantes, você vai encontrar com a pobreza tranquilamente. A lei de acesso à informação por risco político, ele frauda, né? Servidores do Planalto têm orientado o Ministério a fazer ponderação e omitir informações nas respostas solicitadas por meio da norma criada há 10 anos. Isso é a questão da transparência. O órgão público pertence ao povo. Qualquer órgão público, ele não tem sigilo industrial, não. Fosse uma fábrica de avião, a Embraer, uma coisa desse tipo, mas você pedir informações a qualquer órgão público, a qualquer empresa estatal pública, e ela negar, ela está negando informações públicas. Isso é crime, não pode fazer isso, né? Vamos ver outra coisa. Bolsonaro diz que o banho frio ajuda o Brasil a enfrentar a crise energética. O presidente faz apelo por economia de eletricidade diante da escassez nos reservatórios. É como aquele plano de você fazer uma contenção de despesa, digamos, limitando o uso de papel higiênico. Não, você agora vai limitar papel higiênico para poder diminuir as despesas que a gente está tendo. Banho frio
Eu só me recordo aqui agora da minha companheira Gorete que não toma banho se não for quente. Eu convencê-la a tomar banho frio, Bolsonaro já arranjou um inimigo de partida. A Covid apenas encurtou a vida das pessoas. Vejam como ele é sarcástico, como é cínico, como é cruel. A Covid apenas encurtou a vida das pessoas. Como quem diz, elas iam morrer. Para quê? Para que essa preocupação? Se iam morrer de qualquer jeito. Muitas tinham alguma comorbidade, então a Covid apenas encurtou a vida delas por alguns dias ou algumas semanas. Ele provavelmente, até hoje ninguém viu o certidão de vacina dele. Ele vacinou-se. Podem ficar certos. Bolsonaro vacinou-se. Vacinou a mãe dele, isso aí saiu na imprensa. Mas para a população, ele não quer. Hospitais cancelam exames e tratamento de câncer por falta de medicamento do governo federal, que sofreu corte e contingenciamento no orçamento e prejudicando as pessoas com câncer. Quem é que não tem uma pessoa na família com câncer? Nós vimos aqui várias informações, nós não podemos dar toda porque o tempo é exíguo. Se fosse um governo de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, talvez a gente passasse os 4 anos rapidamente só com uma delas. Mas nós vamos ter que voltar novamente a vocês com o restante das informações de outubro a dezembro. Não que tenha nada palpitante, mas tem algo estarrecedor. Até a próxima, hein?